Jesus abençoa essa reunião, abençoa tudo que a gente for falar aqui, seja direcionado e apontado para o reino. Obrigado, meu Deus, por esclarecer para mim que a obediência, o temor, a sua palavra, a fidelidade, isso não é algo que me prende, isso me liberta. Não existe esforço nenhum em viver a sua filosofia, viver as suas orientações. Isso, na verdade, é um grande presente que a gente tem. Obrigado, meu Deus, por essa verdade que o Senhor oferece para a gente, para que a gente possa ter um norte na nossa vida, uma linha reta, uma verdade onde a gente pode se apoiar, sem dúvida nenhuma, de que a gente está fazendo bem, que a gente está ajudando as pessoas, de que a gente não está preso no egoísmo do nosso umbigo. Amém. 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 Beleza? Amém. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma parábola que é a figueira sem folhas. Correto, Sogrão? Correto? E aí eu vou ler aqui Lucas 21 ao 29. E a Não, gente. 29 ao 36. 29 ao 36, mas eu vou começar de antes aí para a gente ter um pouco de contexto, tá? Então vamos do 21 ao 36? É, Tá, Na verdade é 20, se tá. for. Quando tá. virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, pois estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essa parábola. E aí começa. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Fala tu, Isso mesmo. E aí, É, Henrique? aqui é crítico, né, a questão aqui, né? Aqui no começo do capítulo, os discípulos estavam no templo com Jesus, daí eles comentaram aqui, ó, falaram, 21:5, falavam alguns a respeito, os discípulos, a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas.
Então disse Jesus: Vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava predizendo aqui a destruição de Jerusalém e também do templo, que aconteceu no ano 70, porque aqui quando o Vinícius começou a falar, no versículo 20, é o que aconteceu. Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima à sua devastação. Então, Jesus tomou esse exemplo, né, de Jerusalém sitiada e como aviso da sua devastação, da sua destruição. É que ali no ano 70, Roma enviou o comandante Tito, que foi o futuro imperador. Esse comandante Tito era filho do Vespasiano, que era imperador. O comandante Tito foi acionado para impor fim a uma revolta que já durava 4 anos dos hebreus contra o Império de Roma. Então, algumas vitórias eles tiveram, 4 anos lutando, algumas vitórias até na fortaleza de Massada. Tenho assim uma visão geral, né? Não sei profundamente, mas a gente sabe assim nessa atualização. E essa revolta, então, o comandante Tito entrou, sitiou, quer dizer, colocou o pessoal sem água, sem comida, né? E aí enfraquecidos, e depois ele entrou, derrubou as muralhas, derrubou o templo, porque para ele, para o comandante, para Roma, o templo era onde eles estavam abrigados, fazia parte do Estado, fazia parte da nação. E aí houve essa destruição. Aí Jesus coloca essa realidade próxima que aconteceu dali a 40 anos, porque Jesus estava assim no ano 30, mais ou menos, né? Colocando também uma profecia atual e uma profecia futura. As profecias no Antigo Testamento têm essa conotação. As profecias dos profetas, elas exortam para que se mude, para que se arrependa, elas falam de algum evento atual que vai acontecer, como uma prévia, como um exemplo do que vai acontecer no futuro. Esse que vai acontecer no futuro é o fim de tudo, é a vinda de Jesus. Então, a destruição de Jerusalém e o seu sítio avisando para que não aconteça, também Jesus está dizendo que algumas coisas irão acontecer como aviso do último dia, da destruição, do final dos tempos, que é a segunda vinda e o juízo final. Aí ele coloca essa situação de Jerusalém e coloca junto essa situação aqui do Sol, da Lua, das estrelas. E anteriormente, ele vai dizendo também que vai ter falsos profetas dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. E para a gente ter cuidado de não seguir. Também vai ter guerras e rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, epidemias, fomes. Esses são o princípio das dores. Não irá acontecer ainda. São avisos externos. E aí também essas ações, esses acontecimentos externos, mas também haverá um acontecimento da perseguição contra os cristãos por causa do nome de Jesus. Não somente perseguição de todos, mas da própria família, pessoas da própria família, umas entregando às outras, e essas pessoas irão ser presas, mas esses acontecimentos, Jesus está falando, para a gente não se assustar, porque eles serão necessários acontecerem, porque
eles estão anunciando uma coisa boa, que é o final, que é a justiça, que é a vinda de Jesus. Isso são coisas ruins, porém anunciando as coisas boas. E quando as pessoas forem presas lá no futuro, né, por causa disso, mas atualmente já está acontecendo em alguns países, né? Alguns países a pessoa perde tudo quando ela se converte e é morta mesmo, perseguida, e sua família ela é deserdada, ela perde a conexão familiar. E aí, essas pessoas acontecendo isso, e essas pessoas sendo levadas para as autoridades, Jesus está dizendo aqui no versículo 13 que isso acontece para dar testemunho. Essas pessoas irão testemunhar, como a gente acontece, pessoas que são mortas e as pessoas pedindo, exigindo que elas neguem a Jesus para que elas vivam. Então elas dizem, não vou negar, e são mortas. Isso é um testemunho da força da fé em Jesus, da força da cristandade, porque a pessoa, para morrer por uma causa assim, precisa ter bem séria e bem segura e bem firme no seu coração. Vai ser testemunho. Assentai, não vos preocupeis com o que é a vez de responder. O Espírito Santo vai dar o que responder. Aí sereis entregues, sereis odiados por causa do meu nome, mas a integridade, o equilíbrio nosso não vai se perder. E é na nossa esperança que a gente vai conseguir vencer esses momentos. Esperança, fé em Deus. Aí Jesus fala de Jerusalém sitiada, então, ou seja, vai ter acontecimentos sociais, vai ter acontecimentos pessoais, vão ter acontecimentos da ordem dos fenômenos externos, e aí virá o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. E ao começarem essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a gente não precisa ter medo, e é uma evidência de que Jesus está voltando. E aí, essa parábola diz respeito a essas coisas. A figueira sendo aviso sobre um acontecimento futuro. Quando a figueira floresce, é que está próximo o verão. E o verão é uma coisa boa, calor, luz. Assim como essas coisas que eu me referi, que aqui estão referidas, que tem muito mais profundamente em outros textos, quando acontecerem, anunciarão também uma coisa a melhor coisa do mundo, que é a vinda do reino de Deus e na sua segunda vinda. Aí Jesus está dizendo que a palavra dele permanece para sempre, ou seja, durante todo a história da humanidade, a palavra de Deus se manteve e foi fiel. Tudo que está escrito aqui nesse livro aconteceu. E a gente sabe que a história tem um começo, meio e fim. E a figueira está dizendo sobre a história em relação a Deus, para a gente estar atentos ao que acontece na história, ao nosso lado, no mundo, para que a gente saiba em que período nós estamos, porque esses eventos mostram e, e anunciam, para a gente não ser pego de surpresa, lógico, e também a história, essa figueira aqui, a história em relação a Deus, como indicativos de tempos. E a figueira anterior, a figueira sem frutos, é a nossa preocupação interna de nós termos a nossa vida frutificando com o propósito para o qual nós fomos salvos e criados. Então, essas duas figueiras são conjuntas. A primeira figueira, como nós sendo luzes nesse mundo, influenciando as pessoas, e a outra, essa figueira, como
nós, em estando no mundo, em estando participantes do mundo, olharmos os tempos e os acontecimentos para que a gente acompanhe, para que a igreja, para que a gente não fique ultrapassado, para que a gente fique acompanhando as tendências, sabendo como falar, como se comunicar, utilizando as tecnologias, se atualizando mesmo, para estarmos perto das pessoas, para que a gente não fique para trás, lá num outro século, vivendo lá numa bolha. Não tem como isso. Então, essa figueira diz assim, para que a gente veja os tempos, para nos atualizarmos e, ao mesmo tempo, olhando os acontecimentos do tempo, sabermos em que estado, em que lugar nós estamos. E aí é como o Karl Barth é um teólogo muito importante do século XX, ele falou que o cristão, o pastor, o cristão, tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ou seja, não que sejam de importâncias iguais, não. O jornal, sabemos que são os acontecimentos do mundo que são submissos ao direcionamento de Deus que está aqui escrito na parábola, na palavra dele. É isso. Muito bom, Henrique. Obrigado pelas explicações. Não. Aí ele diz assim no final, para que aí as parábolas se unem, né? Que é uma coisa muito interessante. Assim como essa luz, assim como a gente no meio do mundo, né? Que a gente vive, para que acautelase, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado assim de espinhos, né? Abafados com a consequência da orgia, da embriaguez, você não estar lúcido no mundo de hoje. As coisas do mundo, as coisas até lícitas, não aqui, né? Orgia e bebedeira, embriaguez não é lícito, mas os próprios cuidados do mundo não enredarem, não tirarem a sua atenção do alto e do alto vendo todas as coisas, que é o que tem que acontecer, para que a gente fique embaixo do céu, como Eclesiastes, Salomão dizia, que embaixo do céu é a vista humana, né? Para que a gente fique assim. E que aí aquilo não nos enlace, não nos envolva, não nos entorpeça, para que a gente deixe de vigiar. Aí, outra coisa aqui, vigiar a todo tempo, orando. Então, os servos vigilantes com as suas lamparinas acesas, a lamparina é a luz do Senhor, é o Espírito Santo, e iluminando tudo à volta e em oração. Que possais escapar de todas essas coisas e suceder estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, nós vivermos uma vida regada com Deus, dentro da vontade dele, a nossa vida comum, assim, atentos, olhando o que está acontecendo, fora, olhando o que está acontecendo dentro, para que a gente não seja enredado e não seja enganado internamente e enganado também externamente, levado pelas circunstâncias. Os servos com as suas lamparinas acesas. Bom, muito bom esse final também. A conexão com a parábola da lamparina também é muito legal, Henrique. Uli, quer falar mais das tuas considerações aí que você foi escrevendo? Ou quer que eu comece aqui? O que você prefere aí? Tá no mudo ainda, Uli. Isso me inspirou a pensar aqui sobre investimentos, né? É que em alguns momentos as empresas elas terão que anunciar corte de pessoal, fechamento de unidades, mas isso não vai ser uma notícia ruim no longo prazo. É uma maneira de assegurar a sobrevivência do todo. Então, muitas das vezes a gente tem que cortar algumas coisas para que o todo sobreviva, né? Então, no primeiro momento, a gente acha que
essas notícias aí, elas vão fragilizar o negócio, mas isso vai permitir que ele continue magro e bastante enxuto para ele continuar sendo resiliente e competitivo ao longo do tempo, né? Com relação às folhas, a gente tem que entender também que a política de dividendos de uma empresa é uma comunicação sobre o futuro dessa empresa. Então, empresas em crescimento, elas vão pagar poucos ou nenhum dividendo. Empresas maduras vão começar a pagar mais dividendos. E empresas em declínio, ou elas vão acelerar muito o processo de pagamento de dividendos para salvar o que ainda tem para ser salvo, né? Ou elas vão estancar os dividendos, mostrando que não existe mais o que ser distribuído. O investidor astuto, ele está atento para entender o que os frutos dizem sobre o futuro do empreendimento. Então, eu diria que uma figueira, né, quando ela está dando bons frutos, isso significa que ela está saudável. Mas se ela para de dar frutos, isso aí significa que ela não está mais saudável. E isso diz um pouco sobre o que vai acontecer lá na frente. Outra coisa é que o investidor ele deve estar vigilante aos excessos que a administração pode estar alimentando, que fragiliza o negócio, né? Então, festas, jatos, bônus excessivos, isso aí são sinais de que os recursos não estão sendo bem aplicados e isso pode gerar uma necessidade de adaptação lá na frente, desse negócio. Existe uma história famosa na, numa empresa americana que era a Enron, que ela foi até a falência por algum tipo de fraude contábil, que os caras faziam festas de milhões e milhões, contratavam garotas de programa para servir aos executivos. Existe também na década de 80 um caso famoso de uma aquisição de uma empresa chamada RJR Nabisco, muito famosa aí por causa de um filme chamado Os Bárbaros aos Portões, né? Onde os CEOs e presidentes das empresas iam um em cada jato, um do lado do outro, porque eles não gostavam de dividir os seus aviões e logo logo deixou essa empresa frágil para que ela fosse adquirida aí por uma empresa de investimento chamada KKR. Então, foi isso que me gerou essas inspirações aí. Muito bom. Nessa linha eu peguei também, Uli, da estratégia empresarial, como você falou, às vezes tem momento de corte, mas é um momento de ajuste, de deixar realmente a empresa mais saudável para crescer. Como quando você poda a árvore para que ela cresça mais saudável, então fazendo analogia também à parte da figueira, e aí é aquele velho ditado, né, de dar um passinho para trás para dar dois para frente. De fato, você está fomentando um crescimento mais sustentável com uma base mais sólida em torno do propósito. Eu acho que isso também fica de lição aprendida e a construção do que você aprendeu, solidificando ainda mais a tua base para esse crescimento sustentável ali na frente. Agora, eu fiquei com aqui uma questão também, eu anotei aqui também, lembrar que a economia é cíclica. Então, lembrar que vão ter períodos ótimos, acho que a gente tem que se preparar para os períodos de complicação geral. Como é que está passando o helicóptero aqui? Mas a gente se preparar justamente períodos altos e baixos. Então, no momento de total prosperidade, a gente tem que estar ali atento, pelo que eu entendi da analogia da figueira, para ver que, ok, vai ter um momento que vai estar florescendo, vai ter um momento que a gente está colhendo os frutos, mas daqui a pouco vai chegar o inverno. E aí, como é que vai ficar? Como é que você se preparou para isso? Como é que você está realmente atento aos sinais para aproveitar o tempo de prosperidade, sim, mas continuar, aí a questão, de novo, da lamparina, dos servos vigilantes, para você continuar vigilante que a bonança não te segue, digamos assim, que a bonança não vem de seus olhos para que você continue atento e fiel ao teu propósito, porque vão ter tempos difíceis, mas você vai estar mais preparado se você se mantiver assim. E aí, nessa linha, que eu entendi aí realmente para a gente pensar juntos, sempre vai ser cíclico dessa forma, estou falando, claro, de economia sim, mas pensando aqui no que a gente está trazendo,
sempre vai ter um período de bonança e um período de escassez, e de alguma forma isso é uma tentativa ou uma amostra da vontade de Deus de ver quem realmente está com ele? É essa a ideia? Por que acontece? Por que não é sempre bonança? Olha, eu vou aqui me posicionar do ponto de vista aqui empresarial, tá? Tá, Eu, vai, fala. eu não acredito nessa história de que vai ter tempo ruim para negócio bom, tá? Tá, O negócio bom ele vai ser bom sempre. E acredito boa, que boa fala. o meu Deus, ele não vai me botar num lugar ruim para me testar. Eu não acredito nisso em Deus, tá? E eu tenho muito, para quem está escutando aqui, tenha muito cuidado com essa história de dar um passo para trás para dois para frente, porque essa é a narrativa de quem vai se dar mal nos negócios, tá? Porque o negócio bom, ele vai dar lucro sempre. Se o teu negócio ele não está dando lucro sempre, ele não é um bom negócio. Isso é um pouco assim, contra-intuitivo nesse contexto mundial, porque existem pouquíssimos bons negócios no mundo. Então é por isso que o bom negócio ele vai dar bom sempre, porque existem pouquíssimos bons negócios. Mas a gente não pode confundir ciclos econômicos com o resultado da nossa empresa. A nossa empresa ela tem que dar lucro sempre. Eu acho que pouca gente fala isso em livro. É uma boa fala, e acho que tem muito a ver com a questão do custo afundado, né? E o cara pensar, putz, já botei, então. Mas realmente, tem razão. É uma boa consideração. A E empresa ela sobre tem que essa estar parte pronta, ela tem não que estar empresarial? pronta para sobreviver em todos os cenários. Só que dá a aula aqui de gestão aqui para quem está escutando, tá? Não é para gente aqui não. Se o teu negócio é cíclico, você tem que ter uma posição financeira de caixa grande o suficiente para que os juros eles te permitam comer durante esse inverno. Então, sempre existe uma ferramenta que o gestor pode usar para que ele possa sobreviver, porque mesmo que o negócio operacionalmente dê prejuízo, ele pode complementar com uma posição financeira bastante robusta para que nunca falte frutos para ele se alimentar. É, é, Uma boa gestão de risco também, né? Tá? do ponto de vista espiritual, é semelhante, é isso mesmo, porque a gente tem Deus como base. Se a gente tem Deus como base, todas as outras coisas podem variar, mas a nossa base não vai variar. Deus é imutável. E essa é a nossa segurança. E a gente vive pela fé em Deus. Então, se acontecer alguma perda no que acontece, são as ingerências do mundo. Deus não, ele não planeja que a gente tenha perdas para nos provar. O mundo já se encarrega disso. E ele, então, permite que haja essa perda, esse balanço, para que esse mundo que está cheio de percalços, né? Então, certamente vai acontecer com essa fluidez aí. Aí ele permite, mas ele ainda faz assim, ele permite que aconteça sabendo o nosso suporte, como nós estamos para suportar, e só permite naquela intensidade que nós possamos suportar. Nele, não em nós. Então, é uma segurança, é uma firma, é um negócio que nunca realmente deixa de. E isso tudo a gente sabe que a nossa vida do começo, meio e fim, assim como do mundo, assim como da história, tem uma evolução. A gente só tem involução quando a gente deliberadamente desobedece a Deus e cai numa tentação, aí a gente cai. Mas fomos nós que provocamos isso. Do ponto de vista de Deus com a gente sendo fiel com as lamparinas acesas, e com a luminosidade de Deus nas nossas vidas, com a gente olhar as circunstâncias com olhos bons, em bons entendimentos, a gente vai sempre estar progredindo. A pessoa
perdeu o emprego, mas está progredindo na sua vida espiritual com Deus. Deus está utilizando essa perda para firmá-lo nele, porque para que essa pessoa, eu, vocês, saibamos, para que a gente, por experiência própria, que essas coisas humanas e materiais, elas são voláteis, para que a gente não se apoie nelas mesmo. Então, elas saem de nós e a gente se segura na fé, porque a gente fica sem nada aqui, não olhamos nada, não temos nada, mas temos Deus na nossa fé, no nosso coração, e é essa a ideia das coisas que nos são tiradas. O mundo nos tira. Deixa eu só complementar aqui, que enquanto vocês estavam Se é falando, que eu respondi a pergunta aí, do ponto de aqui ele vista... fala assim, olha, é, as, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, É, existem fundamentos imutáveis. Dentro isso. dos negócios e dentro dos investimentos, que fundamentos são esses aí? A gente focar, sempre gerar caixa positivo no mundo dos investimentos. Então, quando você não tem dívida, você só pode receber dividendo. Você não tem como perder mais do que você colocou. Mas nos negócios, os fundamentos que nunca vão passar é que sempre vai existir problema. E a função da empresa é resolver o problema do cliente. Eu me apego muito nessa coisa que o fundador do Waze me falou, que é o seguinte: a gente não pode se apegar à ferramenta de solução, a gente tem que se apegar ao problema. Então a gente vai se adaptar, mas o problema ele sempre vai existir. E aqui ele fala assim: tenham cuidado com as ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, a gente tem que viver o presente. Se esse presente ele estiver alinhado com aquilo que vai acontecer no futuro, eu não preciso ficar me preocupando com o que vai acontecer lá na frente. Porque se eu tiver hoje focado em resolver o problema do cliente, alimentar a minha Propósito. cultura empresarial, ser justo com relação ao que eu pago e a que eu gasto com a minha equipe, esse negócio ele vai estar resiliente e saudável para passar qualquer tipo de estação. Isso. É, Isso aqui, para quem não leu mais da Bíblia, é o seguinte: oração, jejum, leitura da palavra. Não fica deixando para fazer os planos de Deus lá na frente, depois que tu fizer os teus planos que estão na tua agenda. Viva o teu dia como se Deus fosse Jesus fosse voltar hoje de tarde. Porque aí você vai estar sempre pronto para quando isso acontecer. a gente lendo a palavra é saber a vontade de Deus e a nossa situação, como nós somos. E a oração é para a gente se conectar com o Espírito, para que o que a gente sabe a respeito da palavra de Deus, a gente viva e se transforme e obedeça, por livre e espontânea vontade, porque nós somos pessoas novas criaturas. Agora, eu vou voltando, continuando aqui lá atrás que o Limemo fala da gente, vocês, os investidores, olharem as tendências para investirem. É como aqui também, a gente olha o que está acontecendo no mundo para saber o que fazer. Então, olha o que está externo para saber o que fazer internamente. É outro exemplo dessa da figueira, do florescimento. Beleza. Eu anotei aqui também da inovação, que é constante e que às vezes é disruptiva, né? E como a gente tem que se agarrar ao propósito, ter a base firme, mas também estar atento a essas possíveis mudanças que são positivas e que podem estar trazendo simplesmente um processo novo e as pessoas não ficarem nas velhas amarras e irem se adaptando. Como quando o Henrique falou sobre estar com o jornal na mão e não só a Bíblia, mas, ok, você tem a Bíblia como seu propósito, como sua base, mas você tem que estar se atualizando para trazer também inovação para dentro. Isso vai te ajudar a, de alguma forma, interpretar melhor o teu propósito e gerar mais resultado a partir desse propósito quando você está se atualizando. E aí eu anotei aqui, a gente chama, tem um economista famoso, né, Schumpeter, que fala sobre a inovação destrutiva. Ele vai até um pouco além, né? Como vem, quebra o que estava antes, mas mantém a base para florescer algo novo, mais forte, mais sólido
e mais, de alguma forma, atual. Mais É verdade. uma observaçãozinha que eu botei. Bom, expressão criativa é muito bom. Galera, eu não sei por que que eu tô, mas assim, eu tô sentindo que eu tenho que falar isso aqui para quem tá observando, tá? Eu atendo pessoas todos os dias e é muito recorrente eu escutar as pessoas falando assim: olha, a minha nota para minha vida espiritual não é 10, é 6. E o que que tá faltando? Tá faltando fazer, priorizar. Então eu vejo muita gente ocupada com negócios, ocupada em trabalhar, ocupada em fazer dinheiro e deixando Deus para depois, não tendo tempo para isso. Se isso não é a prioridade da tua vida, nada mais importa. É sobre isso que a gente está falando aqui. A gente faz essa reunião, pessoal. A gente acorda e faz. É bem cedo para mim, pelo menos, né? Para o Henrique, para o Nathalie, acho que não, que eles acordam bem mais cedo. Mas é botar como prioridade na tua vida aquilo que é mais importante. É por isso que a gente vai na igreja no domingo, porque é o primeiro dia, é o conceito das primícias, né? Então, não caiam nessa armadilha de deixar para depois a tua vida espiritual. Isso é o mais importante. E é até engraçado eu falar isso, porque o mundo espiritual, como meu sogro aqui já me ensinou, ele é desse tamanho. O mundo material é desse tamanho. As maiores ferramentas que a gente tem para viver a vida são espirituais, não são materiais. Tô errado, sogrão? Tá, não. Eu estou até quieto, não estou falando nada, estou aprendendo aqui. Amém. Amém. É a base, é justamente uma firma com base sólida e necessária ao bem-estar das pessoas, e bem estruturada, equilibrada, harmônica, harmonizada com as pessoas estando felizes ali, trabalhando. É uma firma que vai juntar para os dias maus que acontecem, mas ela vai permanecer. Como temos exemplos aí vários. Aqui eu fui pesquisar o que que é o símbolo da figueira na Bíblia e me falaram aqui, ó, que a figueira ela é símbolo de prosperidade, segurança e julgamento e condição espiritual de Israel, né? E É aqui isso. no começo dessa parábola, ele fala assim: observem a figueira e todas as árvores. Então, ó, eu não sei se isso aqui reflete uma, um discernimento que a gente tem que ter. Porque quando a gente compara a figueira com as outras árvores, a gente vai ver que nem sempre todas as árvores vão se comportar da mesma maneira. Olha, nesse caso, o amado precisa de uma poda, assim, o amado Uli. Me É explica aí, porque então, é sobre. aqui. Não, não. É porque realmente a figueira, que Jesus aqui, Lucas aqui, ele está incluindo outras, outras vertentes. A figueira, é Israel, e as outras árvores são os outros povos, são todos os povos do mundo. Porque quem vai prestar contas, quem tem que tomar cuidado, quem o Espírito Santo está agindo é no mundo. E a segunda vinda vai, aí até também, ó, vai, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Então, a segunda vinda vai acontecer para a análise e julgamento de toda a terra, não só da figueira Israel. Por isso é que está acrescido aqui a figueira e todas as árvores, porque nesse caso de florescimento, de inverno, verão, todas as árvores agem de maneira semelhante. Entendi. Boa. Por mim é isso. Ótimo. É muito bom, né? Eu Agora, vou. essa observação, que está todo o tempo aqui, para a gente não temer o que virá e para a gente exultar no que virá, porque vai ser não temer, porque a gente estará com o Espírito, estará vivendo de maneira certa, junto dos acontecimentos, assim, vivendo o propósito, tentando viver o propósito. A gente não é
perfeito, mas a gente vai tentar viver o propósito. Se a gente estando em paz com Deus, com o Espírito Santo, a gente não tem o que temer. E o que a gente tem que ter temor e necessidade é de, assim como nós estamos fazendo aqui agora, anunciando sobre esses fatos, que esse mundo não é para sempre e que também, além desse mundo não ser para sempre, nossa vida também não é para sempre. Eu posso morrer daqui, vamos todos morrer. Então, e aí, enquanto, como nos tempos bons das empresas nossos, a gente tem que utilizar para agregar, para crescer, para os dias maus, assim também essa vida que a gente tem ao longo da nossa existência aqui deve servir para a gente buscar Deus, se firmar com Deus. Enquanto a gente estiver vivo, há essa esperança. Depois não tem mais. Então é nosso anúncio de um jeito bem acessível, do jeito bem amigável, porque as pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem isso que a gente está falando aqui, né? Então a gente precisa da ação do Santo Espírito para abrir o entendimento das pessoas, para que elas entendam também. A dependência total do Espírito Santo, e nós precisamos falar isso com bastante calma, bastante jeito. Perfeito. Isso. É isso. Vai fazer a oração de encerramento. Só um último detalhe, agora eu pensei nisso, né? Os céus passam, as terras passam, as palavras ficam. A empresa tem que ser perene, independente de quem está à frente dela. Também é mais uma observação que eu anotei aqui sobre a importância do propósito. Está super bem alinhado entre gestão, o pessoal que está no estratégico, no tático, no operacional, porque é independente da pessoa. Não é a pessoa, é o propósito. Mas, perfeito. Beleza. Obrigado, gente. Isso Quem mesmo. vai fazer, então, a oração de agora? Eu faço. Perfeito. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelos esses avisos, porque Tu és um Deus que sempre está colocando a verdade à nossa disposição. Temos razões para crer, acreditamos pela fé, pela ação do Teu Santo Espírito, e temos razões, Senhor, nesse mundo maravilhoso, nessa natureza, no ser humano, para sabermos que temos um Deus, para sabermos que temos um Criador, que as coisas não são ao acaso e que haverá de ter vida após a morte, Senhor. E também vida após esse mundo, Senhor, que esse mundo não é eterno e que as suas palavras, a sua vida, nós somos, assim como as suas palavras são eternas, nós também somos eternos. E vamos viver contigo após esses acontecimentos drásticos que vão acontecer, mas para que seja anunciado o glorioso dia da tua segunda vinda, Senhor. E a justiça ser completa, as lágrimas cessarão, a felicidade será completa, não haverá pranto nem choro, não haverá dor, não haverá motivo, Senhor, para o consolo, porque tu serás, não haverá luz, porque tu serás o nosso sol. Obrigado, Jesus, por esse entendimento e essa informação contida aqui na tua palavra que nós seguimos, que tu és um Deus presente, tu és um Deus que nos transforma, que está conosco e que nos ensina individualmente. Tu não nos deixas órfãos, nem no escuro, e nem desamparados, Senhor. Tu estás conosco sempre. Em nome de Jesus, obrigado. E que essa verdade se multiplique, se expanda para outras pessoas que ainda não estão nessa luz, nessa família, nesse estado de graça em que nós estamos. Nós, em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Amém.
Valeu, gente. Amém. Olha, Muito bom hoje, tá? muito bom, hein? Obrigado. Mais Bom um. dia, pessoal. Valeu. Valeu, querido.